Bom dia a todos. Gostaria de compartilhar um pouquinho do meu devocional de hoje, um pouco mais tarde. Mas sabe aqueles dias que tu não dorme muito bem e acorda com dor de cabeça? Parece que tu não quer fazer mais nada, só quer tomar um café. Mas mesmo nesses dias a gente precisa ter forças para abrir a palavra do Senhor, meditar, orar. O tempo é tão corrido e às vezes tu acorda estressado ou acorda atrasado e o dia ele roda assim, de um jeito como se tivesse só pedras no caminho. Mas quando a gente guarda um tempo para meditar na palavra do Senhor e orar e colocar aos pés do Senhor as nossas angústias, os nossos planos pro dia, as coisas vão um pouco mais fáceis, né? E a minha cara tá um pouco de choro porque eu acabei de fazer meu devocional e Deus falou muito comigo nessa manhã. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Estou aqui tomando meu cafezinho passado com raspas de laranja. Hoje pela primeira vez raspei laranja ali no pó e, gente, recomendo, fica uma delícia. Fica com um aroma de laranja maravilhoso. E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês está no livro de Salmos, capítulo 91, versículos do 1 ao 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele eu confio. Quantos de nós tivemos uma família desestruturada? Tivemos um pai abusivo, uma mãe ausente ou um pai ausente, pais agressivos, talvez fisicamente, talvez emocionalmente também, porque muitas vezes nós não apanhamos surras, mas surras em palavras, né? E a gente se machuca no decorrer da nossa vida, achamos que os nossos pais não nos amam, porque eles não sabem, na verdade, demonstrar o amor e o carinho. Um abraço, um beijo, um dizer eu te amo. Não que eles não amem, mas eles não sabem demonstrar isso. E são com o coração mais duros. E só que isso reflete na nossa vida lá adiante, né? Tudo que nós passamos com na infância, com os nossos familiares, amigos, pais principalmente, reflete na nossa vida madura, reflete nos nossos relacionamentos, reflete quando nós nos casamos, isso reflete lá com o nosso cônjuge, na maneira como nós vamos cuidar e criar os nossos filhos. Então, às vezes isso é preocupante, porque nós não conseguimos desfrutar de um bom casamento, nós não conseguimos fazer amizades sinceras, amizades duradouras, e temos dificuldade principalmente de acreditar e de amar o nosso Pai Celestial. Muitos de nós nos sentimos órfãos, mesmo tendo pai e mãe, órfão de pai e mãe. E isso, mais adiante, quando nós conhecemos o nosso Deus, nós temos aquela dificuldade de acreditar. Ah, mas daí eu acredito, eu confio, mas sempre com o pé atrás. Vou dar um exemplo. Se você está passando por alguma dificuldade, alguma tribulação, você fica, Senhor, mas por quê? Mas por quê? E fica se arrastando nesses porquês. Ou até mesmo em relação à insegurança financeira. Segurança financeira, não que você não deva trabalhar, se esforçar para ganhar o seu dinheiro. A própria palavra diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? O trabalhador é digno do seu salário. Então a Bíblia, ela sempre vai nos incentivar a trabalhar. Mas esse não pode ser o nosso único e total foco, o trabalho em busca de uma remuneração financeira e que esteja acima da nossa busca por Deus. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você deixa de buscar a Deus em primeiro lugar e vai buscar a outras coisas em primeiro lugar, você está deixando de confiar em Deus. E isso é uma dificuldade, muitas vezes, que nós temos, de confiar em Deus exatamente por aquele problema lá na infância, órfão de pai e mãe presentes na nossa vida. Então, talvez você possa até se identificar com esse perfil, né? E isso nos afeta
pelo pensamento de que a gente precisa fazer tudo sozinha, nós precisamos nos esforçar além do normal e tentar resolver os problemas do nosso jeito, a nossa maneira, né? Mesmo sabendo que a gente tem que depositar ao colo do Pai as nossas angústias, nossas tribulações, nossos problemas, a gente tem dificuldade. A gente sente essa dificuldade por falta de afeto no passado, a gente tem dificuldade de sentir esse afeto do nosso Pai Celestial hoje. E isso é tão ruim. Então, existe assim um esconderijo que traz descanso, como diz aqui em Salmos, né? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Encontrará descanso. Quantas pessoas estão na correria do dia a dia, não conseguem descansar. Não conseguem descansar em Deus. E esse descanso nos traz proteção, esse descanso nos traz cura. Então nós precisamos deixar os nossos problemas, largar esses nossos problemas, os nossos traumas de infância aos pés do Senhor. Porque, diferente de outras pessoas, né, que são cheias de imperfeições, Ele nunca vai falhar nesse lugar seguro. Nosso Pai Celestial não é como o teu pai aqui na Terra, não é como a tua mãe. Essa confiança que tu depositou nos teus pais e que não foi retribuída por algum motivo, seja ele qual for, nós precisamos entender que se a gente fizer isso com o nosso Pai Celestial, Ele não é como os nossos pais aqui na Terra, Ele é superior. Então nós precisamos entender que aos pés dele nós precisamos e podemos depositar os nossos problemas e nele há refúgio, nele há descanso, como diz nos Salmos. Ele é um lugar seguro e nele eu posso confiar. Nele eu posso confiar. Então nesse dia eu quero dizer uma coisa para você. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Se você se identifica com esse perfil que eu falei agora, de um sentimento de orfandade, enquanto você era jovem, criança, você não é mais órfão. Deposite aos pés do Senhor todas as suas lágrimas e Ele com certeza vai enxugá-las. Descansa nesse lugar seguro, porque no colo dele há segurança. Que tu possa ficar com essa palavra no dia de hoje, que você possa descansar, tomar o teu cafezinho com raspas de laranja, como eu fiz hoje, experimentei e amei. E descansa no Senhor. Descansa nele. Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse dia. Obrigada porque no teu colo há segurança, há refúgio. O Senhor enxuga cada lágrima. O Senhor cuida de nós, tem cuidado de nós. Obrigada porque tu és um Pai que nos ama, que nos protege, que quer o nosso melhor. Obrigada por esse dia. Cuida da vida de cada um, Senhor, dos teus filhos. Creio num dia próspero, num dia cheio de abundância, num dia seguro, nos teus braços e no teu colo. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tenha um bom dia e que Deus te abençoe.